Eu preciso me desculpar com vocês. Na semana passada eu disse que estávamos encerrando a oficina de treinamento, mas, como eu disse, estava também passando na íntegra para vocês toda a técnica do método indutivo, preceito sobre preceito. E o que aconteceu? Que eu fui fazer uma revisão de todo o material que nós passamos e vi que ficou faltando um pedaço, uma parte também muito importante, que é o estudo de palavras. E esse estudo de palavras nos dá a oportunidade de pesquisar na língua original, também nos dá a oportunidade de ver comentários, chaves bíblicas e os recursos externos, sem falar que nos dá a oportunidade de ter respostas para perguntas que surgiram durante o treinamento e que não encontramos a resposta na palavra, naquele momento, naquele livro, naquele capítulo, mas ela está lá, em algum lugar. E o estudo de palavras vai nos dar esta oportunidade, porque também vamos fazer a pesquisa dos textos paralelos, porque a Bíblia, ela se explica, porque a Bíblia é inerrante, infalível, ela é a palavra de Deus. Então a resposta está lá. Peço que vocês me perdoem e ouça com carinho este vídeo também. Se você gostar, dê a sua contribuição, deixando o seu like. Se você não gostar, me dê uma oportunidade de melhorar, tá bom? E divulguem, convidem pessoas para fazer parte da classe Talmidim, porque daqui a algumas semanas nós vamos estar mergulhando no Evangelho de Marcos. Obrigada, e eu conto com a cooperação e a compreensão de vocês. Estamos realizando a oficina de treinamento, o método indutivo, preceito sobre preceito, utilizando a carta de 1 João. E eu quero fazer uma pergunta. O que você aprendeu? Ou o que você mais apreciou nesse estudo, nas técnicas deste método? Eu quero convidar você para deixar o seu comentário lá no canal da IBBC, na lição. Nós vamos estar caminhando para o terceiro passo dentro da oficina de treinamento. E assim nós vamos estar encerrando a técnica do método indutivo. Depois nós vamos estar falando sobre interpretação. E nós vimos que a oficina de treinamento ela está dividida em 3 partes, 3 grandes partes, sendo que a primeira é a maior de todas elas, que o primeiro passo dentro da oficina de treinamento foi a visão geral. E a visão geral nos deu o contexto, nos mostrou o contexto em que foi escrita a carta de 1 João. E o segundo passo foi o estudo dos capítulos. E ali nós vimos o contexto de cada capítulo. E dali saíram os temas e os títulos dos capítulos, assim como o contexto do livro também deu o título para a carta de 1 João.
E agora nós vamos passar para o terceiro passo. Ele não é tão grande quanto foram os primeiros, mas ele é muito importante, pois ele faz um acabamento, assim como uma costura, para que fique bem fechado e nada solte de tudo que nós vimos, de todas as observações, de todo este trabalho que foi feito. É um fechamento, é um encerramento, para não deixar soltar esse ponto. Vamos orar? Pai, mais uma vez te agradecemos porque o Senhor está nos ajudando a permanecer. Embora nós muitas vezes tivemos vontade de parar, muitos pararam também pelo caminho, mas eu acredito que o Senhor continua e continuará dando oportunidade para aqueles que têm fome e sede da Tua Palavra, de retornar e prosseguir a Te conhecer cada vez mais e assim manter um relacionamento de amor íntimo e contínuo contigo. Abençoa-nos, Senhor, neste momento, neste encontro com a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos continuar dentro da nossa oficina de treinamento, e como falamos, passando pela última sessão, que é o terceiro passo, e esse terceiro passo é o estudo de palavras. E esse estudo de palavras vai nos dar o contexto do versículo. E o estudo de palavras, ele também mostra o contexto tópico. Aí você pode estar se perguntando, é necessário fazer estudo de palavras? Vamos ver se é necessário? Será que é importante? Então, pegue seu caderno, pegue as suas ferramentas e vamos lá. Há sim uma grande necessidade de realizarmos o estudo de palavras. Por quê? Como nós já sabemos, o Antigo Testamento foi escrito em duas línguas bem antigas, o aramaico e o hebraico. E o Novo Testamento foi escrito no grego. Esse grego era um grego comum, um grego que todo mundo falava. E esta língua ela foi ensinada através do Império de Alexandre o Grande. Então as pessoas lá na Palestina e no mundo falavam pelo menos duas línguas, a sua língua de origem e a língua que foi ensinada pelo Império Grego. Alexandre o Grande fez questão que todos falassem o grego koiné. E essa língua ela continuou também a ser usada ainda no Império Romano. Em muitos casos, você vai precisar voltar à língua da origem para determinar o significado completo da palavra. Por quê? Porque as traduções, normalmente, elas são realizadas por equipes e elas operam normalmente por um consenso. E isso não nos dá uma tradução literal, uma tradução precisa daquilo que Deus queria transmitir a nós, o seu povo. Algumas vezes há uma diferença na maneira de entendermos uma palavra portuguesa. Portanto,
é necessário um esclarecimento, até mesmo dentro da nossa língua. Aqui mesmo dentro do nosso país, tem vários dialetos aqui, na verdade. Lá no norte e nordeste, eles falam umas palavras que a gente nem entende, a gente precisa perguntar para alguém de lá o significado. Agora imagina essas duas línguas ou três línguas que nós não temos acesso a nenhuma delas assim. Aqui a gente não fala corriqueiramente nem em hebraico, nem aramaico, nem grego. Alguns falam inglês, espanhol, português, na verdade. Então, muitas vezes será necessário nós recorrermos à língua original da Bíblia para que nós tenhamos um significado preciso, mais exato daquilo que Deus queria transmitir para nós. E qual é o propósito? O motivo de fazer um estudo de palavra é para que nós possamos colocar a sua definição ou sentido de volta no contexto. Entendeu? Normalmente, isto fará com que enriquecemos o nosso entendimento do versículo. Algumas vezes, a tradução da Bíblia está tão clara que não vai acrescentar muito ou quase nada daquilo que nós já sabemos. Mas, tem um mas aí. Sempre haverá algum acréscimo quando nós voltarmos à língua original, porque na tradução se perde, fica pobre. E quando nós voltamos à origem, o texto fica bem rico. Então, eu posso dizer e te incentivar, sim, faça estudo de palavras, volte à língua original do texto para que você saiba com precisão, com exatidão, aquilo que Deus queria que nós soubéssemos. Estão entendendo? E existem ferramentas para nós fazermos estudos de palavras. Mas eu quero dar uma nota, porque na língua portuguesa, na nossa língua, não existe muitas ferramentas. Mas hoje nós temos uma ferramenta muito útil, a internet. E o Google, ele pode nos ajudar neste trabalho. É só você perguntar para ele e ele vai te responder, vai te dar a resposta. Sim, na palavra original